numa parceria, às vezes, um é muito irresponsável, o outro é muito controlador. Por que o outro é controlador? Porque o outro é muito irresponsável e não é o outro, sou eu. O que eu faço? Ele é irresponsável? Eu quero ser um pouco também. Não é isso que ele está me mostrando? Não adianta também a gente sair de um relacionamento para outro ou eu vou me desfazer de tal relação, procurar outros relacionamentos, porque aquilo vai continuar em nós se a gente não trabalhar. É nosso, né? Não é do outro. É. Então, você me chamou com a pauta espelhamento. Que chama foi essa que fez? Vamos falar sobre espelhamento. Você me mandou uma mensagem falando sobre o amor, lembra? Sim. Que eu falei, eita, a gente vai entrar na pauta do amor incondicional de novo, mas amor de todas as formas, né? Pode ser o amor próprio também. Pelo que eu entendi, entrou para outras emoções para você, né? Então, o que eu estava falando na mensagem que eu te mandei, que foi uma das pautas que estourou assim, é o seguinte: como o outro serve de espelho pra gente, no caso do amor, né? O que no outro me desperta esse amor? Algo que provavelmente eu tenho ou eu quero despertar em mim. Então eu observo assim, como espelho mesmo, o que faz eu amar tanto aquela pessoa? É uma pessoa que é companheira, que é dócil. Ok. E aí de repente eu entro em contato comigo e falo, eu quero ser mais companheiro, eu quero ser dócil. Já tá lá dentro, né? O eu quero é só deixa eu olhar pra isso em mim. A outra parte é, eu reconheço imediatamente, nossa, eu tenho isso aqui dentro, e o amor vai entrando e vai surgindo. Por isso que o outro faz a gente sentir amor, né? Essa coisa do espelho. E o que a gente conversou é isso, que o espelhamento na verdade, você reconhece aquilo que há em você. Então, quando qualquer emoção que bate em você do outro, seja ela boa ou ruim, muitas vezes você fala, nossa, essa pessoa é isso, é aquilo, e você precisa trabalhar aquilo em você também, porque você está entrando nessa mesma frequência, né? Você está reconhecendo isso em você e você está vibrando junto nessa mesma frequência. Então, eu chamei a Angel para a gente falar um pouquinho desse espelhamento, que é como a gente consegue aceitar, reconhecer as emoções e também não ficar apontando o dedo pro outro sempre, né? A gente precisa, quando a gente vira alguma coisa no outro, a gente tem que olhar para nós, né? Como a gente pode transformar isso em alguma sabedoria, né? Pelo que você está me falando, então, entra a raiva, entra a tristeza, onde o outro me engatilha, né? Aonde o outro me engatilha. Né? O outro tem uma raiva excessiva, ele me deixa com raiva. A raiva está aqui dentro. O que é isso? Né? O que é isso? Exatamente. E assim também o amor, né? Da gente conseguir reconhecer no outro, assim, o amor. O que eu falei para Angel anteriormente a gente consegue reconhecer o que está em nós, porque a gente já tem aquilo plantado em nós, né? Como a gente também dá o que a gente tem, né? Como é que a gente vai saber o que é algo se a gente já não tem isso em nós? Faz parte desse leque de possibilidades do campo. Exatamente. Então, Déia, mas me conta uma coisa. Quando é em consultório, né, vem muitos casos, por exemplo, várias pessoas controladoras, vamos falar agora de controle. É espelho de novo, né? Então, por que várias pessoas, ou controle ou raiva, estão chegando com essa demanda pra gente? A gente precisa olhar pra gente. Né? Então, se tem muita expressão de raiva, eu preciso olhar pra essa raiva aqui dentro de alguma forma. Não tô olhando tão bem. Se tem muito controle em volta, muita sensação de que tem gente querendo controlar, aqui também. Onde é que eu controlo? Um caso de consultório interessante, que eu fui atender uma pessoa pela primeira vez. E ela chegou com uma questão falando que a mãe era muito controladora. Primeira vez de sessão. Na sessão, trabalhamos algumas coisas e controle. Nela, ela era uma pessoa controladora. Por que ela não reconhecia? A mãe, primeiro, a mãe engatilhava porque ela tinha aquilo dentro dela. Senão não ia engatilhar. Mas por que ela não enxergava isso? Porque a mãe usava o controle para uma coisa, né? Controlava algumas coisas. Ela controlava de outra forma completamente diferente, mas era o mesmo padrão. Ela só não reconhecia. Porque não é exatamente igual, mas a frequência é a mesma. Então, assim, o convite é, olha para dentro. Se tem muita raiva fora, é porque tem aqui. O que está acontecendo? Esse padrão está repetindo um padrão que te leva ao mesmo emocional. Por que eu estou atraindo tantas pessoas que me irritam? Eu preciso olhar para raiva, provavelmente, né? Porque irritação causa raiva, gente. Por que eu estou atraindo tanto controle em volta aqui? Porque estão querendo me controlar. Controle aqui dentro. Eu estou controlando o quê? Essa é a dificuldade, esse é o convite. Isso mesmo. Esse é o convite para a gente
começar a reconhecer, né? Ou continuar reconhecendo, porque é um exercício diário, né? Um exercício que a gente tem que estar sempre fazendo. O que mais? Tinha alguma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, estava imaginando de linkar aqui com isso. A questão do controle. Espelhamento, controle. Ah, sim. Isso me lembra profundamente o Ho'oponopono. Né? Você conhece o Ho'oponopono? Então, que nome doido esse, né? É havaiano, tá? A gente explica melhor. É uma oração havaiana, né? Então, o que acontece? Um médico psiquiatra, né, que criou essa oração, intuiu, né? Um download ali. Ele foi chamado para ser responsável por uma ala da psiquiatria, né? E estava cheio de pessoas com desequilíbrio mental. E aí ele justamente pensou nesse espelhamento. Ele falou, cara, se eu fui chamado para cuidar de uma ala inteira na psiquiatria de pessoas que estão perturbadas mentalmente, por que eu estou atraindo essa frequência? Então esse médico não entrou nem em contato fisicamente com os pacientes, ele foi vendo fichinha por fichinha de cada paciente e em cada ficha ele fazia essa oração do Ho'oponopono. Ela está disponível na internet, então ela é uma oração muito bonita e longa que fala do perdão, do amor. Mas a base são essas palavras, são 4 palavras: me perdoa, sinto muito, eu te amo e sou grato. E ele estava curando aquilo dentro dele. E ele curava nele para curar no outro. E o que aconteceu com a ala? A história é legal. Consequência, a ala esvaziou do hospital. As pessoas se curaram. As pessoas se curaram, né? Porque ele se curou dentro dele. Isso é forte. Isso é forte, isso é muito bonito. E aí eu lembro do seguinte, que a Ângela falou do consultório, eu vou falar também. Lá no consultório eu trato muitos filhos através da mãe. Então chegam muitas questões. E eu vou te falar que todas as questões são espelhamentos. Então a gente trata a mãe para tratar o filho. A gente trata o filho através da mãe. Na verdade a gente também está tratando aquela mãe. Sabe? E aí a pergunta é, como é a sua relação com os filhos, né? Não precisa nem responder, calma. Mas é isso, né? Os casos que chegam, por que chegam esses casos? Porque a gente precisa olhar pra gente. É o tal do espelhamento de novo. É impressionante. E aí a gente vê que família, amigos, as pessoas que estão próximas, que chegam, filhos, são presentes na nossa vida, né? São presentes, às vezes dói, mas são presentes. Gratidão. Até o próximo. Até. Tchau.